Você já se perguntou por que alguns cristãos parecem viver em um nível espiritual tão profundo, enquanto outros vivem uma fé superficial, rasa e sem frutos? Você já se perguntou por que, mesmo frequentando cultos, orando e lendo a Bíblia, sua vida espiritual parece estagnada, fria ou vazia? Talvez você esteja fazendo tudo certo, mas ainda não entendeu o segredo que transforma a caminhada cristã de dentro para fora. Hoje eu vou te revelar um segredo espiritual que poucos cristãos conhecem. E quando você compreender e aplicar isso, sua vida com Deus nunca mais será a mesma. O que eu vou compartilhar aqui não é uma fórmula mágica, nem uma teoria bonita. É uma verdade espiritual poderosa, revelada na palavra, que muda destinos, acende o fogo do Espírito e desperta os que estão adormecidos na fé. Mas antes de continuar, pare por um instante e pergunte a si mesmo: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Ou sente que há mais, muito mais, que ainda não foi acessado? A verdade é que muitos cristãos vivem apenas na superfície da fé. Eles conhecem versículos, participam de atividades, mas estão longe da plenitude espiritual que Deus planejou. E sabe por quê? Porque existe um segredo. E esse segredo tem a ver com entrega total, intimidade verdadeira e rendição absoluta. Este é o caminho para uma vida espiritual profunda, abundante e cheia da presença de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3:10: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Perceba a profundidade disso. Paulo não queria apenas conhecer Jesus de forma superficial. Ele desejava conhecer Cristo no íntimo, experimentar o poder, mas também partilhar da dor, da cruz, da renúncia. E é aí que mora o segredo. Vida espiritual verdadeira exige cruz. O maior segredo da vida espiritual que poucos cristãos conhecem é que não se vive o evangelho apenas recebendo, mas morrendo. Sim, morrendo. Morrendo para si mesmo, para a carne, para o mundo, para a vaidade, para a vontade própria. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz não é um acessório decorativo. A cruz é um altar de morte. E é nesse lugar que a vida espiritual começa a florescer. A maioria dos cristãos quer o poder de Deus, mas não quer passar pelo processo. Querem a unção, mas não querem o quebrantamento. Querem o fogo, mas não aceitam o altar. Mas ouça com atenção. Não há fogo sem sacrifício, não há glória sem rendição, não há profundidade sem intimidade. A vida espiritual não se mede por quantas músicas você canta, mas por quanto da sua carne você crucifica diariamente. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que isso significa? Que sua vida espiritual está diretamente ligada à sua entrega, à sua consagração, o seu altar. E esse altar precisa de sacrifício, não de animais, mas de vontades, de desejos, de orgulho, de ego. Quer fortalecer sua vida espiritual? Comece morrendo. Comece dizendo não para o pecado, para o orgulho, para o conforto da alma. Comece orando quando seu corpo quer dormir. Comece jejuando quando sua carne grita por comida. Comece adorando quando tudo diz para você murmurar. É no confronto da carne que o espírito cresce. É na disciplina espiritual que o fogo se acende. E aqui está outro ponto crucial. Intimidade com Deus é construída no secreto, não no palco. Mateus 6:6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe qual é o problema de muitos? Estão buscando Deus no público,
mas não o conhecem no secreto. Querem aplausos, mas não se ajoelham. Querem visibilidade, mas não têm vida no oculto. Você quer um avivamento pessoal? Quer uma vida espiritual verdadeira, profunda e poderosa? Comece valorizando o secreto. Desligue o celular, feche a porta, dobre os joelhos. Chore diante do Senhor. Abra sua alma. Leia a palavra como quem está faminto. Deus não se revela a corações distraídos. Ele se mostra àqueles que o buscam de todo o coração. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está escondido de você. Ele está escondido para você, para que você o busque, para que você o deseje mais do que tudo. Esse é o segredo. O nível de profundidade que você terá com Deus depende da intensidade com que você o busca. Mas talvez você diga: eu já busquei e não vi mudança. Eu já tentei e continuo fraco. Então escute. O que mantém sua vida espiritual firme não é emoção, é convicção. Sentimentos variam, mas a fé persevera. Não é sobre sentir vontade, é sobre ter decisão. Quem vive por sentimentos nunca terá consistência espiritual. Mas quem vive por fé, por obediência, por convicção, esse será como uma árvore planta, dá junto às águas que dá fruto no tempo certo. Salmos 1:2-3 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você quer frutificar espiritualmente? Quer crescer? Então mergulhe na palavra. Ame a Bíblia. Medite nela. Decore versículos. Encha sua mente com a verdade de Deus. O crente que se alimenta da palavra não é enganado pelo mundo. E aqui vai mais um segredo. Vida espiritual não é só oração e leitura. É também obediência. Tem muita gente que ora muito, lê muito, mas não obedece. A fé verdadeira gera frutos. Jesus disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Você não prova seu amor por Deus com palavras, mas com atitudes. Não é sobre quanto você fala com Deus, mas sobre quanto você obedece a Ele. Obediência é o caminho mais rápido para o crescimento espiritual. Obedeça mesmo sem entender, mesmo que doa, mesmo que contrarie seus planos. Toda obediência carrega uma chave, e quanto mais você obedece, mais você cresce, mais você amadurece, mais você se torna semelhante a Cristo. Agora ouça isso com atenção. O segredo da vida espiritual que poucos conhecem é que a verdadeira maturidade espiritual não é medida pelos dons, mas pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe o que isso significa? Que uma pessoa pode profetizar, curar, falar em línguas e ainda assim ser imatura espiritualmente. Porque dons são dados por graça, mas o fruto é formado por caráter. Você quer crescer espiritualmente? Peça a Deus frutos, não apenas dons. Peça amor quando for difícil amar. Peça paciência quando tudo te irritar. Peça domínio próprio quando a carne quiser dominar. Isso é vida espiritual. Isso é maturidade. E isso é raro porque exige entrega, lapidação e tempo com Deus. E por fim, nunca se esqueça: vida espiritual não é sobre você, é sobre Jesus em você. Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é uma melhoria do seu eu, é a morte do seu eu. É Cristo vivendo em você. É a natureza dele moldando a sua. É o Espírito Santo dirigindo cada passo. Isso é o Evangelho. Isso é o segredo. Então hoje, eu te convido a fazer uma escolha. Escolha morrer para viver. Escolha o secreto em vez da exposição. Escolha a palavra em vez da opinião. Escolha a cruz em vez do conforto.
Porque quanto mais você morre, mais Cristo vive em você. E quanto mais Cristo vive em você, mais sua vida espiritual floresce, transborda e impacta o mundo ao seu redor. Chegou a hora de romper a superficialidade, de sair do raso, de abandonar a religiosidade vazia. Chegou a hora de viver a plenitude de uma vida no Espírito. O caminho não é fácil, mas é glorioso, porque tudo aquilo que nasce no altar carrega o peso da eternidade. E se você decidir viver essa entrega, se você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai te conduzir a uma nova dimensão espiritual, onde o céu toca a terra, onde o fogo queima constantemente, onde a intimidade se torna o seu lugar seguro. Você foi chamado para mais. Não aceite uma vida espiritual medíocre. Não aceite viver longe da presença de Deus. O Espírito Santo está chamando. Há um segredo, sim, mas agora você já sabe. Agora depende de você. Vai continuar vivendo como antes? Ou vai mergulhar de vez nesse rio de glória? O altar está pronto. O fogo está aceso. A decisão é sua.